Olá, meus queridos telespectadores da Rede Mundo Maior. É com muita alegria que iniciamos mais um programa, abrindo a Bíblia na TV, agradecendo a Deus e a você por estarmos aqui. Lembrando que não deixe de enviar suas perguntas, suas dúvidas. Nós estamos por uma pergunta enviada por André Luiz, de Jesus, lá do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo um estudo do Livro dos Reis, que é um livro muito importante para se entender o comportamento do povo hebreu depois de implantado na Terra Prometida, como a idolatria e o afastamento de Deus influencia não só um povo, como qualquer um de nós. Quando nos afastamos de Deus, nós sofremos as consequências. Então nós falávamos no programa anterior, encerramos, lembrando essa preocupação, essa observação, o que os filhos de Israel foram mandados expulsar os povos cananeus, idólatras e praticantes de costumes abomináveis. E Israel foi advertido para não imitar os seus costumes, como está no Êxodo, capítulo 23, versículo 33. Está aqui, ó. A tradução da Bíblia de Jerusalém diz assim: eles não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Está lembrado lá no Êxodo. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam errar contra mim. Pois se servirem aos seus deuses, isso te será uma cilada. Então já estava recomendado leis lá do Êxodo. E o que é que acontece? Na era dos juízes, deixou de lado o povo hebreu de cumprir o seu dever. E o que é que acontece? Além de não completar a conquista da terra, quando isso já estava ao seu alcance, como Josué já deixou num ponto deles se firmarem sem problema, firmaram aliança com os remanescentes dos cananeus e se deixaram atrair pelos seus ídolos. Foi exatamente o que foi recomendado no Êxodo 23, 32 e 33, que eles não observaram. Aí, o que é que diz aqui? No capítulo 2, versículo 11 e 12, do livro dos Juízes. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Eterno, e se viram aos Baalim. Baal era um deus cananeu. Então Baalim eram todas as deidades, vamos dizer assim, ou os ídolos pagãos daquela época, como está aqui. Então fizeram os filhos que parecia mal, nos versículos 11 a 20, são uma espécie de manchete que dão pano de fundo e servem de introdução aos acontecimentos da era dos juízes, desses 350 anos que nós estamos resumindo para vocês. A decaída espiritual do povo não aconteceu num dia. O processo de afastamento dos caminhos de Deus levou algum tempo até chegar à idolatria, depois que se aproximaram dos povos da terra e por eles foram influenciados. E serviram aos Baalim. Baal é Senhor, que eles chamavam Baal Hatzor, Deus da sorte, Deus de Tamar. Quer dizer, foi o pior de tudo quanto parecia mal aos olhos do Eterno. Sob SOB Baalim, entende-se o culto pagão no sentido de Senhor, Baal, dos que eles servem. Então eles fizeram exatamente o contrário. Começaram a se afastar. Então o que é que acontece? Deus deixou Israel nessa situação a fim de testá-lo. Então Deus permitiu que eles ficassem assim para ver como é que eles iriam se comportar, como seria o livre-arbítrio dele, como seria a fidelidade desse povo. Isso resultou num ciclo que se repetiu 7 vezes. Israel abandona os caminhos de Deus, é punido e entregue nas mãos de inimigos que os oprimem. Isso desperta o povo a voltar a Deus, que na sua infinita misericórdia lhe manda um juiz para salvá-lo. Segue uma época de paz e o ciclo se repete.
O sofrimento e a opressão ocuparam aproximadamente 1/3, 111 anos da era dos juízes. Os períodos de decaída se prolongavam, e foi só quando a decadência passava dos limites que Deus entregou a Israel nas mãos de inimigos. Na era do juízo, o povo aprendeu a acreditar em Deus e conhecê-lo através dos sofrimentos. Aí é que entra a doutrina espírita dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando você passa por dificuldades, quando você passa por pressões, por estresse, por quedas, por lamentos e por sofrimento, pode ser um recado de Deus para a sua vida, que você não está no caminho certo. Observe que aqui Deus testou o seu povo, permitiu que eles caíssem em situação adversa, para que ele, na dor, pedisse a ele, e é isso que a gente vê aqui, quedas e soerguimentos. O sofrimento e a opressão ocuparam 111 anos desses 350 anos do juízo, foi de sofrimento. Porque na era do juízo o povo aprendeu a acreditar em Deus e reconhecê-lo através do sofrimento. Então, André, você já vê aqui uma situação, nesses capítulos que nós vamos analisar, tem muito a ver com isso. E aqui diz o Avraham Blau, depois desse comentário belíssimo, bem situado, nos colocando diante do porquê dos acontecimentos na era dos juízes, nesses 350 anos de acefalia na direção do povo hebreu, porque cada um brigava com o vizinho, com o outro, consigo mesmo, esqueceram Deus, foram buscar Baal, aquele Deus que foi tão defendido depois por Elias, lá no Monte Carmelo, e assim sucessivamente. Então nós temos aqui uma era de queda, uma era de fracasso, uma era de um povo incrédulo, como aconteceu naquele momento que Moisés está no Sinai, e eles constroem o bezerro de ouro. Foi uma queda, e eles foram punidos por isso. Então, essa questão, ninguém pense, como diz Paulo na sua carta aos Gálatas, de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isto também colherá. Se planta na carne, colhe na carne. Se planta em espírito, colhe em espírito. É a lei de causa e efeito. E que foi, e nós vamos ver, severamente, racionalmente, na hora certa, foi aplicada ao povo hebreu na era dos juízes. Então, partindo dessa situação, nós já poderíamos começar a estudar, a ler o capítulo 19, que é objeto da pergunta de André, que nós poderemos começar a ler e trazer para vocês os acontecimentos. É uma história triste, é uma história que se repete. Eu vou lembrar mais a vocês que já aconteceu lá em Sodoma, quando um hóspede de Ló foi perseguido por um povo idólatra, promíscuo, sexualmente desorganizados e desequilibrados, e é a história que nós vamos ler agora, que André pediu para ler. E aqui, André, a tradução é de acordo com o texto hebraico, que está aqui, ó. Está todo aqui. Esse livro, ele tem o texto. É bom mostrar, né, Bob? As pessoas só acreditam, né, naquilo que vê. Aqui, ó. Aqui vocês podem ver, ó. Perek Yud Aleph, capítulo 11, do livro de Shoftim, Juízes. Então, eu estou mostrando, esse é o 11, mas eu vou ler o 19, tá certo? Eu estou mostrando que nós temos aqui, como eu mostrei na capa, ó, Sefer, tá escrito aqui, Sefer, aqui, ó, Shoftim, livro dos juízes. Então é isso que vocês estão vendo aqui, ó, o livro Sefer Shoftim, que o capítulo que nós vamos ler é o capítulo 19, como foi pedido por André
do texto original, traduzido do texto original. Tá certo? Observe que ele já começa dizendo assim: e foi naqueles dias, quando não havia rei, olha aí, era no tempo do juízo, não tinha rei. A maioria dos capítulos, grande parte, começa assim: que um homem levita, quer dizer, da tribo de Levi, que era uma das 12, que morava nas encostas da montanha de Efraim. A montanha de Efraim é onde ficava exatamente o tabernáculo, onde se estabeleceu o povo em Israel. Que ele tomou para si uma mulher concubina de Beit-Lehem e Judá, ou seja, de Belém de Judá. Que a tradução aqui está bem fiel, é o original. Beit-Lehem, Belém, casa do pão. E é Judá, que é Judá. E sua concubina lhe foi infiel, e foi-se dele para a casa de seu pai, em Beit-Lehem, em Belém de Judá, e esteve lá uns 4 meses. Quer dizer, a mulher deixou o seu marido, que ela era concubina de Belém. O homem era da tribo de Efraim. A tribo de Efraim fica no centro de Israel, na Samaria, em Shiló, onde o tabernáculo foi implantado, onde Josué dividiu as 12 tribos. Então, ali ela voltou para a casa do pai, em Belém, vizinho a Jerusalém. Ok? Estou situando vocês no mapa. Samaria está no meio, Galiléia está ao norte e Judéia está ao sul. E Belém fica ali, pertinho de Jerusalém, que era da tribo de Judá. Bem, nós vamos para um pequeno intervalo, não é isso, Bob? E nós voltamos em seguida para começar essa história e com certeza vocês vão gostar. Até já!